Só quero ver meu saldo, senhor. O menino de 10 anos estendeu o papel com mãos trêmulas. Eduardo Vasconcelos, diretor do banco, gargalhou alto. Saldo? Que piada! Ele não sabia que estava rindo da pessoa errada. Só quero ver meu saldo, senhor. A voz de Daniel Almeida saiu trêmula, quase inaudível no imenso saguão do Banco Nacional. Seus dedos seguravam um papel amarelado e dobrado, manchado nas beiradas, como se tivesse sido guardado por muito tempo numa gaveta esquecida. O menino tinha acabado de entrar pela porta giratória, e seus tênis gastos rangeram no piso de mármore reluzente. Eduardo Vasconcelos levantou os olhos da tela do computador e observou a criança parada na frente da sua mesa. O diretor regional estava revisando relatórios de investimentos quando aquela figura deslocada apareceu no seu campo de visão. Por alguns segundos ele apenas encarou o garoto, como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou algum tipo de trote. Você está perdido, garoto? Eduardo perguntou, recostando-se na cadeira de couro. A escola fica 2 quarteirões para baixo. Não, senhor. Eu vim ver meu saldo, Daniel repetiu, estendendo o papel com mais firmeza, tentando controlar o tremor nas mãos. A gargalhada de Eduardo ecoou pelo saguão inteiro. Foi uma risada alta, debochada, que fez todas as cabeças se virarem. Funcionários interromperam o atendimento, clientes pararam de preencher formulários, até Ademir, o segurança que estava perto da entrada, olhou na direção da cena. Seu saldo? Eduardo repetiu entre risos. Moleque, você tem quanto aí? R$50 que sua avó te deu no aniversário? Letícia Campos, que atendia no caixa mais próximo, sentiu um aperto no peito. Havia algo na postura do menino, na forma como ele segurava aquele papel, que não combinava com a zombaria do diretor. Ela conhecia Eduardo há tempo suficiente para saber que ele adorava humilhar pessoas que considerava inferiores. Senhor, eu só preciso ver quanto tem na minha conta, Daniel insistiu, a voz ficando cada vez mais baixa, mas ainda firme. Conta? Eduardo se levantou, caminhando ao redor da mesa até ficar bem na frente do garoto. Você tem conta neste banco? Não me faça rir. Outros funcionários começaram a se aproximar, curiosos com a situação. Roberto, do setor de empréstimos, trocou olhares divertidos com Amanda, da gerência de atendimento. Para todos ali, aquilo parecia uma cena cômica no meio de um dia monótono de trabalho. Mostra esse papel aí, Eduardo ordenou, estendendo a mão com impaciência. Daniel hesitou por um momento, apertando o documento contra o peito. Era visível que aquele papel significava algo importante para ele, algo que não deveria ser tratado com descaso. Mas o menino finalmente o entregou, observando ansioso enquanto Eduardo o desdobrava. Vamos ver o que temos aqui, o diretor disse em voz alta, claramente performando para a plateia que havia se formado. Protocolo de abertura de conta. Banco Nacional. Conta poupança número. Ele parou de ler, franzindo a testa. Por alguns segundos, o sorriso debochado vacilou no seu rosto. Depois voltou ainda mais forte, mas havia algo forçado naquela gargalhada renovada. Isso aqui está mais velho que você, garoto. Olha a data desse protocolo. Eduardo virou o papel para que os outros funcionários pudessem ver. Isso é de quando esse banco ainda nem tinha esse nome. Minha mãe abriu quando eu nasci, Daniel explicou, a voz carregada de uma emoção que ele tentava controlar. Ela disse que depositou dinheiro para mim, para quando eu crescesse. Sua mãe? Eduardo perguntou com sarcasmo. E onde ela está agora? Por que mandou um moleque fazer serviço de adulto? O silêncio que se seguiu foi pesado. Daniel baixou os olhos e Letícia percebeu que lágrimas começavam a se formar ali. Havia uma dor naquele olhar, uma ferida recente que o menino ainda não sabia como esconder. Ela morreu. Daniel sussurrou. A palavra caiu como uma pedra no meio do saguão. Alguns funcionários desviaram o olhar, desconfortáveis. Letícia sentiu o coração apertar ainda mais. Mas Eduardo, implacável na sua arrogância, apenas suspirou com impaciência. Olha, garoto, sinto muito pela sua mãe, mas isso aqui não funciona assim. Você não pode simplesmente aparecer com um papel velho e achar que vai ter acesso a uma conta. Mas ela disse que o dinheiro estava aqui, Daniel insistiu, a voz agora tremendo de verdade. Ela disse que era para minha educação, para meu futuro. Ela guardou durante anos. E você acredita nisso?
Eduardo devolveu o papel para o menino com um gesto desdenhoso. Criança, sua mãe provavelmente esqueceu dessa conta há anos, ou nunca teve dinheiro de verdade aí. Essas contas antigas sempre acabam zeradas por taxas de manutenção. Mas eu preciso saber... A voz de Daniel finalmente quebrou, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. É a última coisa que ela deixou para mim. Ela disse que sempre guardou um pouco, mês a mês, para garantir que eu pudesse estudar. Mês a mês? Eduardo riu novamente. Garoto, deixa eu te explicar uma coisa sobre a vida real. Pessoas pobres não conseguem guardar dinheiro. Elas mal conseguem pagar as contas. Sua mãe provavelmente disse isso para te dar esperança, mas a realidade é diferente. Letícia não aguentou mais. Ela saiu do caixa e se aproximou, mesmo sabendo que Eduardo odiava ser contrariado. Senhor Vasconcelos, podemos pelo menos verificar no sistema? Só para ter certeza. Eduardo a fuzilou com o olhar. Letícia, volta para o seu posto. Isso não é da sua conta. Mas é só consultar o número da conta. Ela insistiu. Leva menos de 1 minuto. E qual é o número da conta, garoto? Eduardo perguntou, cruzando os braços. Porque eu tenho certeza que você nem isso sabe. Daniel pegou o papel de volta com mãos trêmulas e leu o número que estava escrito ali com a letra cuidadosa de sua mãe. Eram 10 dígitos que ele havia decorado nas últimas semanas, desde que encontrou o documento numa caixa de pertences dela. Nem preciso verificar, Eduardo disse antes que Daniel terminasse de recitar. Contas com mais de 10 anos sem movimentação são automaticamente encerradas. Esse dinheiro, se é que existiu, já foi destinado ao fundo de garantia do banco. Mas isso é injusto, Daniel protestou, a voz misturada com soluços que ele tentava conter. Era o dinheiro da minha mãe. Ela trabalhou tanto para guardar isso. Injusto é você vir aqui interromper o expediente com historinhas tristes. Eduardo replicou, a paciência finalmente esgotada. Olha, garoto, eu sei que é difícil perder a mãe, mas você não pode ficar acreditando em contos de fada. O mundo real não funciona assim. Por favor, Daniel implorou, e dessa vez não conseguiu segurar as lágrimas. Só quero saber se o dinheiro dela está aqui. É tudo o que eu tenho dela. Por favor, senhor. Algo na súplica do menino tocou alguns dos presentes. Amanda, que antes achava a situação engraçada, agora olhava desconfortável para o chão. Roberto pigarreou e voltou para sua mesa. Até Ademir, o segurança, parecia incomodado com a cena. Mas Eduardo estava decidido a encerrar aquilo do jeito dele. Ademir, acompanha o garoto até a saída. E você, moleque, da próxima vez traz um adulto responsável se quiser resolver alguma coisa no banco. Eu sou responsável, Daniel gritou, surpreendendo a todos com a intensidade da sua voz. Minha mãe morreu e agora eu cuido do meu irmão mais novo sozinho. Eu sou responsável, sim. A revelação deixou o saguão em silêncio novamente. Letícia levou a mão ao peito, sentindo uma dor profunda por aquela criança que carregava um peso tão grande nos ombros. Onde está seu pai? Ela perguntou suavemente, ignorando o olhar irritado de Eduardo. Não sei. Ele foi embora quando meu irmão nasceu. Daniel respondeu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Sempre foi só eu, minha mãe e meu irmão. E agora ela se foi. E quem está cuidando de vocês agora? Letícia continuou, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Minha vizinha, Dona Carmen. Ela é muito boa, mas está doente e não pode trabalhar mais. Por isso eu preciso desse dinheiro. Para pagar as contas, comprar comida, garantir que meu irmão possa continuar estudando. Eduardo revirou os olhos. Que história dramática. Mas isso não muda o fato de que contas antigas são encerradas. É protocolo do banco. Então verifica. Letícia se levantou, encarando o diretor com uma coragem que surpreendeu até ela mesma. Se é protocolo, então deve estar registrado no sistema. Vamos verificar e acabar com a dúvida. Letícia, você está ultrapassando seus limites. Eduardo avisou com voz baixa e ameaçadora. E o senhor está recusando atendimento a um cliente. Ela respondeu, mantendo o olhar firme. É direito dele saber sobre a conta. O desafio estava lançado. Eduardo sabia que, tecnicamente, Letícia estava certa. Qualquer pessoa com o protocolo de uma conta tinha direito a verificar informações básicas. Mas ele não queria dar o braço a torcer, especialmente na frente de todos os funcionários. Está bem,
Ele disse finalmente, voltando para trás da mesa. Vou verificar essa conta fantasma só para provar que estou certo. Qual o número mesmo? Daniel recitou os dígitos novamente, cada um deles gravado na sua memória como uma oração. Eduardo digitou no sistema, teclas batendo com força desnecessária, demonstrando sua irritação. A tela carregou por alguns segundos. Eduardo esperava ver uma mensagem de conta inexistente ou conta encerrada. Seria a confirmação perfeita de que estava certo, de que o menino estava perseguindo fantasias. Mas quando os dados apareceram na tela, seu rosto mudou completamente. A cor sumiu das suas bochechas. Seus olhos se arregalaram. Por um momento, Eduardo ficou completamente imóvel, apenas encarando o monitor como se estivesse vendo algo impossível. Senhor? Letícia chamou, percebendo a mudança. O que foi? A conta existe? Eduardo não respondeu imediatamente. Ele clicou em outra aba, depois em outra, como se estivesse checando se não havia erro no sistema. Sua respiração ficou mais rápida. Suas mãos começaram a tremer levemente. Senhor Vasconcelos? Amanda se aproximou curiosa. Qual o problema? Quando Eduardo finalmente falou, sua voz saiu rouca, quase inaudível. A conta está ativa. E tem dinheiro? Letícia perguntou. Eduardo engoliu em seco, os olhos ainda fixos na tela. O saguão inteiro parecia ter parado para observar aquele momento. Até os clientes que esperavam atendimento estavam prestando atenção na cena. Daniel deu um passo à frente, o coração batendo tão forte que ele podia sentir nas têmporas. Quanto tem, senhor? Por favor, me diga quanto minha mãe conseguiu guardar. Eduardo olhou para o menino, depois para a tela, depois para o menino novamente. Sua arrogância havia desaparecido completamente, substituída por algo que parecia uma mistura de choque e incredulidade. Ele começou, mas a voz falhou. Ele limpou a garganta e tentou novamente. Tem muito dinheiro aqui. Quanto? Daniel insistiu, sentindo lágrimas de esperança começarem a brotar. Eduardo virou o monitor para que ninguém mais pudesse ver, mas era tarde demais. Letícia, que estava mais próxima, conseguiu vislumbrar os números antes que a tela fosse escondida. Ela levou a mão à boca, abafando um grito de surpresa. O menino que havia sido humilhado, ridicularizado e tratado como um inconveniente, o garoto cujos sonhos e esperanças haviam sido pisoteados por um homem arrogante, estava prestes a descobrir que sua mãe havia deixado para ele algo muito além do que qualquer um poderia imaginar. E Eduardo Vasconcelos, que havia transformado aquela consulta simples em um espetáculo de crueldade, estava começando a entender que tinha cometido o maior erro da sua carreira. A história da conta bancária de Daniel Almeida estava apenas começando a se revelar, e nada seria como qualquer um ali esperava. Quanto, senhor? A voz de Daniel estava carregada de uma urgência desesperada. Ele não conseguia ler a expressão no rosto de Eduardo, aquela mistura estranha de choque e descrença que havia substituído completamente a arrogância de minutos atrás. Eduardo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Parecia um peixe fora d'água, tentando encontrar palavras que não vinham. Seu dedo indicador apontava para a tela do computador, tremendo visivelmente. Isso não pode estar certo, ele murmurou, mais para si mesmo que para qualquer outra pessoa. Letícia deu alguns passos na direção da mesa, tentando ver o monitor que Eduardo havia virado estrategicamente. Senhor Vasconcelos, qual o valor da conta? Precisa haver um erro no sistema, Eduardo disse, ignorando a pergunta. Ele começou a digitar freneticamente, abrindo e fechando janelas, como se pudesse fazer os números na tela mudarem através da força de vontade. Daniel sentiu o peito apertar. Aquela reação não fazia sentido. Se a conta estivesse vazia, Eduardo estaria triunfante, jogando o resultado na sua cara. Se tivesse pouco dinheiro, ele estaria desdenhoso, provando que não valia a pena toda aquela confusão. Mas aquele pânico, aquela negação desesperada, significava algo completamente diferente. O sistema está com problema? Amanda perguntou, aproximando-se também. Outros funcionários começaram a se reunir ao redor da mesa, formando um círculo de curiosos. Não, Eduardo respondeu automaticamente. Depois pareceu se arrepender. Quer dizer, deve estar. Esses números não fazem sentido. Que números? Roberto insistiu.
É muita gente nessa mesa! Eduardo explodiu, levantando-se bruscamente. Todos vocês, voltem para seus postos! Agora! Mas ninguém se moveu. A tensão no ar era palpável, elétrica. Todos sentiam que algo extraordinário estava acontecendo. Algo que transformava aquele dia comum em algo memorável. Ademir, o segurança, que antes havia sido chamado para escoltar Daniel para fora, agora observava a cena com crescente interesse. Em todos os anos trabalhando naquele banco, ele nunca havia visto Eduardo Vasconcelos perder a compostura daquela forma. Senhor, Letícia disse com firmeza, o menino tem direito de saber o saldo da conta dele. É informação básica que qualquer cliente pode solicitar. Cliente? Eduardo riu, mas era uma gargalhada nervosa, sem humor. Ele é uma criança. Uma criança titular de uma conta neste banco. Letícia corrigiu. O protocolo que ele trouxe está válido. O senhor mesmo confirmou que a conta existe e está ativa. Eduardo olhou para ela com raiva, mas não conseguiu refutar. As regras do banco eram claras. Se o protocolo era válido e a conta existia, o titular tinha direito ao extrato. Está bem, ele cedeu finalmente, mas ainda havia resistência na sua voz. Vou imprimir o extrato, mas preciso verificar algumas coisas primeiro. Verificar o quê? Daniel perguntou, a ansiedade crescendo a cada segundo. Documentação, autorizações, procedimentos. Eduardo enumerou, claramente improvisando. Não é simples acessar contas antigas. Tem protocolos de segurança. O senhor acabou de acessar. Letícia apontou. A conta está aberta na sua tela agora. Eduardo percebeu que estava encurralado. Ele olhou ao redor, buscando alguma saída, alguma forma de adiar aquele momento. Mas os olhos de todos estavam fixos nele, esperando. Mamãe, Daniel sussurrou, tão baixo que quase ninguém ouviu. Ele apertou o papel amarelado contra o peito, como se pudesse sentir a presença dela através daquele documento. Eu preciso saber o que você fez. A pergunta quebrou algo no ambiente. Daniel pensou na sua mãe, Vera Almeida, que trabalhava como auxiliar de cozinha num restaurante. Ela saía de casa antes do sol nascer e voltava quando a noite já havia caído. Suas mãos sempre cheiravam a detergente, seus pés sempre doíam, mas ela nunca reclamava. Nunca. Meu irmão, Daniel disse de repente, olhando para Eduardo. Meu irmão Lucas tem 6 anos. Ele está em casa agora com nossa vizinha, Dona Carmen. Ela tem problema no coração e não pode trabalhar mais, mas ela cuida da gente porque minha mãe sempre cuidou dela quando precisou. Criança, eu não perguntei sobre sua vida, Eduardo disse com impaciência. Mas eu preciso que o senhor entenda, Daniel insistiu, a voz carregada de desespero. Lucas não sabe que a conta de luz está para ser cortada. Ele não sabe que só temos arroz e feijão para comer essa semana. Ele não sabe que Dona Carmen precisa de remédio para o coração e não tem dinheiro para comprar. Letícia sentiu lágrimas formando nos seus próprios olhos. Ela tinha filhos em casa, sabia o que era trabalhar duro para garantir o futuro deles. Imaginar aquela mulher, Vera, depositando dinheiro mês após mês, guardando centavo por centavo enquanto seus filhos passavam necessidade, tudo para protegê-los depois que ela se fosse, era de partir o coração. Senhor Vasconcelos, ela disse, a voz embargada. Pelo amor de Deus, conta para o menino. Eduardo suspirou profundamente. Ele sabia que não havia mais como fugir. Virou o monitor de volta, deixando que todos vissem a tela. Os números brilhavam ali, claros e incontestáveis. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Era como se o tempo tivesse parado naquele exato momento. Amanda levou a mão à boca, abafando um grito. Roberto arregalou os olhos tanto que pareciam prestes a saltar das órbitas. Até Ademir, lá na entrada, esticou o pescoço tentando ver o que estava na tela. Isso é real? Alguém sussurrou. Daniel não conseguia ver o monitor daquela distância. Ele via as reações das pessoas, via o choque estampado em cada rosto, mas não entendia o que aquilo significava. Por favor, ele implorou dando um passo à frente. Alguém me conta. Quanto minha mãe conseguiu guardar? Letícia se ajoelhou ao lado dele, segurando suas mãos pequenas com cuidado. Havia lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto agora. Sua mãe, ela começou, a voz falhando. Sua mãe te amava muito. Muito mesmo. Eu sei, Daniel respondeu.
confuso com a intensidade emocional daquela afirmação. Ela sempre dizia isso. Mesmo quando estava doente, ela segurava minha mão e dizia que me amava, que amava o Lucas e que a gente ia ficar bem. A revelação sobre a doença da mãe trouxe uma nova onda de emoção ao ambiente. Como ela morreu? Amanda perguntou suavemente. Câncer. Daniel respondeu, a palavra saindo como um sussurro doloroso. Os médicos disseram que ela teve por anos, mas nunca contou para ninguém. Só descobrimos quando já estava muito avançado. Ela não quis fazer tratamento. Por quê? Letícia perguntou. Porque o tratamento era caro. Ela disse que preferia guardar o dinheiro para mim e para o Lucas. Disse que já tinha vivido o suficiente, que o importante era nosso futuro. Daniel começou a chorar, as memórias voltando com força total. Eu implorei para ela fazer o tratamento, mas ela não quis. Ela escolheu a gente. O saguão inteiro estava chorando agora. Não havia como não se emocionar com a história daquela mãe que literalmente escolheu morrer para que seus filhos pudessem viver melhor. Eduardo limpou a garganta, claramente desconfortável com toda aquela emoção. A conta original tinha depósitos mensais. Sua mãe depositava valores modestos durante anos. Mas ela configurou a conta de forma muito inteligente. Como? Daniel perguntou, enxugando as lágrimas. Ela colocou em investimento automático de alto rendimento. Cada centavo que ela depositava era multiplicado pelo tempo. E durante todos esses anos, Eduardo fez uma pausa, ainda processando os números. O dinheiro cresceu de forma exponencial. Quanto? Daniel insistiu, sentindo o coração acelerar. Eduardo respirou fundo. Ele não queria dizer aquele número. Não queria admitir que havia humilhado uma criança que estava sentada em cima de uma fortuna. 820 mil reais. O número caiu como uma bomba no saguão. Daniel sentiu as pernas fraquejarem e Letícia teve que segurá-lo para que não caísse. Quanto? Ele perguntou, achando que tinha ouvido errado. 820 mil reais. Eduardo repetiu, cada palavra saindo com dificuldade. Sua mãe, trabalhando como auxiliar de cozinha, conseguiu acumular quase R$1 milhão para você. Daniel não conseguia processar aquela informação. Era um valor impossível, irreal. Sua mãe ganhava salário mínimo, trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana. Como ela havia conseguido guardar tanto? Ela trabalhava em 2 lugares. Ele sussurrou, as memórias voltando. Eu achava que ela trabalhava tanto porque precisava pagar as contas. Mas ela estava guardando. Mês após mês, durante toda a minha vida, ela estava guardando. Durante mais de 10 anos. Eduardo confirmou, olhando para o extrato. Os primeiros depósitos são pequenos. R$50, depois 100, depois 200 conforme ela conseguia aumentar. E tudo aplicado com sabedoria. Minha mãe mal terminou o ensino fundamental. Daniel disse, ainda em choque. Como ela sabia sobre investimentos? Ela não sabia. Uma voz feminina respondeu. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era uma mulher de aproximadamente 50 anos, elegantemente vestida, que estava sentada na área de espera há algum tempo. Ela se levantou e caminhou na direção do grupo, segurando uma pasta de documentos. Perdão pela intromissão, ela disse. Mas eu ouvi toda a história e reconheci o nome da sua mãe. A senhora conhecia minha mãe? Daniel perguntou surpreso. Não pessoalmente, mas eu sou doutora Helena Moreira, advogada especializada em direito de família. E há anos atrás, dei uma palestra gratuita sobre planejamento financeiro para trabalhadores de baixa renda. Sua mãe estava lá. Daniel arregalou os olhos. Ela foi numa palestra sobre dinheiro? Foi. E depois da palestra, ela veio falar comigo. Disse que tinha 2 filhos pequenos que trabalhava muito, mas queria garantir o futuro deles. Eu a orientei sobre como abrir uma conta, sobre investimentos básicos, sobre como transformar pequenos depósitos em grandes valores ao longo do tempo. E ela seguiu todos os conselhos, Eduardo murmurou, olhando para o extrato com nova compreensão. Ao que parece, sim, doutora Helena confirmou. E fez isso com uma disciplina impressionante. Daniel começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão misturadas com uma saudade dolorosa. Sua mãe havia trabalhado tanto, se sacrificado tanto, tudo em silêncio, tudo sem ele saber.
Ela nunca me contou. Ele soluçou. Nunca disse nada sobre esse dinheiro. Provavelmente porque queria ter certeza que seria suficiente antes de criar esperanças. Doutora Ana Helena explicou gentilmente. E também porque, pelo que sei dela, ela era o tipo de pessoa que preferia agir do que falar. Ela era. Daniel concordou, lembrando de todas as vezes que sua mãe voltava do trabalho exausta, mas ainda encontrava energia para ajudá-lo com o dever de casa, para fazer comida, para abraçá-lo antes de dormir. Eduardo limpou a garganta novamente, tentando recuperar seu controle da situação. Bem, o dinheiro está aqui. Mas há procedimentos legais rigorosos que precisam ser seguidos para transferência de titularidade. Que tipo de procedimentos? Letícia perguntou, desconfiada do tom dele. Ele é menor de idade, Eduardo explicou, recuperando um pouco da sua postura autoritária. Não pode simplesmente acessar esse valor. Vai precisar de tutor legal, documentação específica, autorização judicial, processo de inventário. Quanto tempo isso leva? Daniel perguntou, o desespero voltando. Com sorte, 6 meses, mas provavelmente 1 ano ou mais, Eduardo respondeu. E havia algo na sua voz que deixava claro que ele não estava com pressa nenhuma para resolver aquilo. 1 ano? Daniel arregalou os olhos. Mas eu não posso esperar 1 ano. A conta de luz vence amanhã. O gás acabou. Lucas precisa de uniforme novo porque o dele está rasgado. Dona Carmen precisa do remédio do coração urgente ou ela pode morrer. Entendo suas necessidades, Eduardo disse com falsa compaixão. Mas o banco tem regras rígidas. Não podemos simplesmente entregar R$800 mil para uma criança. Esse dinheiro é dele por direito, Letícia protestou. É herança da mãe dele. E como tal, precisa seguir todos os trâmites legais de herança, Eduardo retrucou com firmeza. Inventário, advogado, juiz autorizando cada etapa. Não há atalhos nesse processo. Daniel sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Tinha tanto dinheiro ali, uma fortuna que sua mãe havia construído especificamente para protegê-lo, mas não podia tocar em 1 centavo sequer. Era como estar morrendo de sede ao lado de um lago cercado por grades. Não pode ter alguma exceção? Amanda perguntou, claramente comovida. Para casos de emergência? Tecnicamente, Eduardo começou hesitante. Um juiz poderia autorizar saques emergenciais para despesas essenciais. Mas o processo é extremamente complexo e raramente aprovado rapidamente. Eu posso ajudar, doutora Helena se pronunciou. Eduardo a olhou com irritação mal disfarçada. Doutora, com todo o respeito, isso é uma questão bancária privada. É uma questão de direitos de um menor de idade, ela o interrompeu com firmeza. E eu gostaria de oferecer meus serviços pro bono para representar Daniel nesse processo. A senhora faria isso? De graça? Daniel perguntou, mal conseguindo acreditar. Doutora Helena se ajoelhou para ficar na altura dele, seus olhos marejados. Faria sim. Sabe, eu perdi minha filha há muitos anos. Ela tinha sua idade quando um acidente tirou ela de mim. Ouvir sobre sua mãe, sobre o sacrifício dela, sobre como ela lutou até o fim para garantir seu futuro, me tocou profundamente. Sinto muito pela sua filha, Daniel disse sinceramente. E eu sinto muito pela sua mãe, mas ela deixou você bem protegido. Agora meu trabalho é fazer com que você consiga acessar essa proteção. Eduardo sentiu o controle da situação escapando de suas mãos. Doutora, mesmo assim, os procedimentos legais levam tempo. Não há como acelerar significativamente. Assim, doutora Helena se levantou, encarando-o com uma expressão que não aceitava argumentos. Trabalho com direito de família há 30 anos. Tenho contatos no judiciário. Conheço cada brecha legal, cada forma de acelerar processos emergenciais. Em 1 semana, Daniel terá acesso a pelo menos uma parte desse dinheiro. 1 semana é impossível, Eduardo insistiu, cruzando os braços. O sistema não funciona assim. Funciona quando você sabe exatamente como operar ele. Ela replicou. E acredite, eu sei muito bem. Ela tirou um cartão de visitas da pasta e entregou para Daniel. Vou precisar de alguns documentos. Sua certidão de nascimento, a certidão de nascimento do seu irmão Lucas, certidão de óbito da sua mãe, comprovante de que vocês moram com Dona Carmen e documentos médicos dela provando a necessidade do tratamento.
Consegue trazer tudo isso? Consigo, Daniel respondeu, segurando o cartão como se fosse um salva-vidas. Ótimo. Me encontra no endereço do cartão amanhã de manhã. Quanto mais cedo começarmos, mais cedo você vai poder ajudar seu irmão. Doutora, Eduardo tentou novamente. Mesmo que consiga uma liminar, o banco não pode simplesmente liberar valores sem seguir nossos protocolos internos. Seus protocolos vão ter que se ajustar às determinações judiciais. Ela o interrompeu friamente. A menos que prefira explicar para um juiz por que está dificultando o acesso de um menor órfão ao dinheiro deixado pela mãe falecida. A ameaça velada pairou no ar. Eduardo engoliu em seco, percebendo que havia subestimado gravemente aquela mulher. Doutora Helena então se virou para Letícia. Você trabalha aqui há quanto tempo? 8 anos, senhora. Ótimo. Vou precisar que providencie um extrato completo dessa conta. Histórico de todas as transações, todas as aplicações, todos os rendimentos. Quero cada detalhe documentado. Ela vai precisar de autorização do titular para isso. Eduardo tentou intervir. Que sou eu? Daniel disse, sua voz saindo mais firme do que esperava. Exatamente, doutora Helena concordou. Então, senhor diretor, providencie o extrato completo imediatamente. Eduardo percebeu que estava completamente encurralado. Com movimentos rígidos, ele se virou para o computador e começou a preparar os documentos para impressão. Enquanto a impressora trabalhava, Amanda se aproximou de Daniel. Desculpa por ter achado graça da sua situação. Foi muito errado. Eu também peço desculpas, Roberto adicionou claramente envergonhado. Julguei você pela roupa, pela idade, e estava completamente errado. Um por um, os funcionários que haviam zombado vieram pedir desculpas. Alguns com sinceridade genuína, outros movidos pela culpa de terem sido testemunhados em sua crueldade. Mas Daniel mal registrava as desculpas. Ele estava processando tudo que havia descoberto nos últimos minutos. Sua mãe, que ele achava que mal conseguia pagar as contas, havia construído uma fortuna para ele. Uma fortuna erguida centavo por centavo, com sacrifício inconcebível e amor incondicional. Eduardo terminou de imprimir e entregou o grosso maço de papéis para a doutora Helena com má vontade. Ela começou a examinar cada página cuidadosamente, sua expressão ficando cada vez mais séria. Interessante, ela murmurou depois de alguns minutos. Muito interessante. O que foi? Daniel perguntou. Ela olhou para ele, depois para Eduardo, depois de volta para o extrato. Daniel, seu saldo atual é de R$820 mil. Mas segundo esses rendimentos deveria ser muito maior. Como assim? Letícia perguntou. As aplicações que a mãe dele configurou têm taxas de rendimento específicas. Mas nos últimos anos, o rendimento real foi significativamente inferior ao que deveria ser. Eduardo empalideceu visivelmente. Isso são apenas flutuações normais do mercado, ou má administração deliberada. Doutora Helena o encarou com olhos de falcão. Vou investigar cada transação, cada taxa aplicada, cada decisão de investimento feita pelo banco. E se descobrir que houve alguma irregularidade, alguma manipulação intencional do dinheiro desse menino, haverá consequências muito sérias. Você está me acusando de roubo? Eduardo se levantou bruscamente, a voz alta e defensiva. Estou dizendo que os números não batem. E quando números não batem em contas de pessoas vulneráveis, sempre há uma investigação completa. Ela respondeu calmamente, sem se intimidar. Daniel segurou o extrato com mãos que já não tremiam tanto. Ali estava documentado cada sacrifício de sua mãe. Cada depósito de R$50 quando ela pulou o almoço para economizar. Cada depósito de R$100 quando ela trabalhou horas extras. Cada depósito de R$200 quando ela pegou turnos duplos e chegava em casa sem forças para nem tirar os sapatos. Mamãe, ele sussurrou para as páginas impressas. Eu vou fazer dar certo. Vou cuidar do Lucas. Vou garantir que Dona Carmen tenha os remédios dela. Vou usar esse dinheiro exatamente como você queria. Prometo. E naquele momento, cercado por estranhos que agora o olhavam com respeito misturado com vergonha, Daniel sentiu que sua mãe ainda estava ali, invisível mas presente, protegendo-o como sempre fez. A jornada para acessar aquele dinheiro estava apenas começando. Havia obstáculos pela frente, segredos a serem descobertos,
e batalhas a serem travadas. Mas Daniel não estava mais sozinho. E o legado de Vera Almeida estava finalmente começando a se revelar em toda sua magnitude. Daniel segurou o maço de papéis contra o peito enquanto caminhava pelas ruas conhecidas do seu bairro. O sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados que se misturavam com a fumaça das chaminés das casas simples. Seus tênis gastos conheciam cada buraco daquelas calçadas quebradas, cada esquina onde precisava desviar dos cachorros de rua, cada portão enferrujado que marcava o caminho até sua casa. Mas hoje, aquele caminho parecia diferente. Cada passo carregava o peso de uma descoberta que ele ainda não conseguia processar completamente. 820 mil reais. Sua mãe, que mal conseguia comprar um sapato novo para si mesma, havia deixado uma fortuna para ele e Lucas. Quando virou a esquina da sua rua, viu a pequena casa no final do quarteirão. A pintura descascada, o portão torto, as telhas quebradas que deixavam a chuva entrar no corredor. Era ali que ele morava com o irmão e Dona Carmen agora, na mesma casa onde sua mãe havia passado os últimos anos da vida. Antes mesmo de abrir o portão, ouviu a voz aguda de Lucas gritando lá dentro. Dani! Dani voltou! A porta se abriu com força e Lucas Almeida correu pelo pequeno quintal, seus pés descalços levantando poeira. Ele se jogou nos braços de Daniel com tanta força que quase o derrubou. O menino de 6 anos tinha o rosto sujo de terra, o cabelo despenteado e um sorriso que faltavam 2 dentes da frente. Você demorou tanto? Pensei que tinha se perdido, Lucas disse, abraçando o irmão com força. Desculpa, Lu, tive que resolver uma coisa importante, Daniel respondeu, apertando o irmão contra si. Sentir aquele corpo pequeno e confiante nos seus braços fez seu coração apertar. Era por ele que tudo importava. Era por Lucas que ele precisava ser forte. Dona Carmen não está bem, Lucas sussurrou, o sorriso desaparecendo. Ela ficou deitada o dia todo. Disse que o peito está doendo. Daniel sentiu o pânico subir pela garganta. Ele entrou rapidamente na casa, ainda carregando Lucas no colo. O interior era escuro e simples. Uma sala minúscula com um sofá furado, uma mesinha de centro quebrada, um ventilador velho que mais fazia barulho que refrescava. Nas paredes, fotos da sua mãe sorrindo, abraçada aos 2 filhos em tempos mais felizes. Dona Carmen estava deitada no sofá, uma mulher de 60 e poucos anos, magra demais, com a pele pálida e os lábios levemente roxos. Quando viu Daniel, tentou se levantar, mas ele correu para impedi-la. Fica quieta, Dona Carmen, não precisa levantar. Daniel, meu filho, ela disse com voz fraca. Desculpa não ter feito comida hoje. Não tive forças. A senhora não precisa se desculpar por nada, ele respondeu ajoelhando-se ao lado do sofá. A senhora já faz demais por nós. Mas será que hoje tem arroz? Lucas perguntou, sentando-se no chão ao lado deles. Estou com tanta fome que minha barriga está roncando. A pergunta inocente atravessou o coração de Daniel como uma lâmina. Lucas não estava reclamando, apenas constatando um fato. Fome era algo tão comum para eles que o menino havia aprendido a falar sobre isso com naturalidade. Hoje vai ter mais que arroz, Daniel disse, tentando manter a voz firme. Hoje vai ter tudo o que você quiser. Lucas arregalou os olhos. Até frango? Até frango. E refrigerante? E refrigerante. O menino pulou de alegria, mas Daniel viu Dona Carmen franzir a testa com preocupação. Daniel, de onde você vai tirar dinheiro para comida assim? Eu descobri uma coisa hoje, Dona Carmen. Uma coisa que minha mãe deixou para nós. Ele então contou tudo. Sobre o papel que encontrou, sobre ir ao Banco Nacional, sobre a humilhação que passou, sobre a descoberta da conta, sobre os 820 mil reais. Com cada palavra, via os olhos de Dona Carmen se encherem de lágrimas. Vera, ela sussurrou quando ele terminou. Minha querida Vera, sempre soube que ela era especial. Mas isso... A senhora conhecia minha mãe há muito tempo, não é? Daniel perguntou. Conheci sua mãe quando ela chegou nesse bairro grávida de você. Ela não tinha ninguém, estava completamente sozinha no mundo. Dona Carmen limpou as lágrimas com as costas da mão. Seu pai, Ricardo, tinha acabado de abandonar ela quando descobriu que estava esperando você. Disse que não estava pronto para ser pai e desapareceu. Lucas se aproximou,
fascinado com a história que nunca havia ouvido completamente. Ela bateu na minha porta um dia pedindo um copo d'água. Estava passando mal da gravidez, sem ter comido nada o dia inteiro. E a senhora ajudou ela? Lucas perguntou. Claro que ajudei, meu anjo. Trouxe ela para dentro, dei comida, e quando ela tentou ir embora, perguntei onde estava morando. Sabe o que ela me disse? Dona Carmen sorriu através das lágrimas. Disse que estava dormindo na praça, debaixo de uma árvore, enrolada num cobertor velho. Daniel sentiu a garganta apertar. Ele nunca soube que sua mãe havia passado por isso. Ofereci minha casa. Tinha um quartinho nos fundos que não usava. Ela morou comigo até você nascer, Daniel. E depois conseguiu alugar essa casa aqui do lado. Mas a gente nunca se separou de verdade. Eu cuidava de você quando ela trabalhava. Ela cuidava de mim quando fiquei doente. E meu pai? Daniel perguntou, precisando entender. Ele nunca voltou? Dona Carmen hesitou, olhando para Lucas antes de responder. Voltou sim. Anos depois, quando você tinha uns 4 anos. Apareceu dizendo que tinha mudado, que queria ser pai, que estava arrependido. Mamãe aceitou ele de volta? Daniel perguntou, sem nenhuma memória disso. Aceitou. Vera sempre teve coração muito bom. Acreditou que as pessoas podiam mudar. Dona Carmen suspirou. Eles ficaram juntos por um tempo. E foi quando o Lucas foi concebido. Lucas arregalou os olhos. Então nosso pai estava aqui quando eu nasci? Estava. Mas quando você nasceu, quando ele viu a responsabilidade real de ter 2 filhos, ele fugiu de novo. Dessa vez para sempre. Dona Carmen olhou para os 2 meninos com ternura. Sua mãe ficou arrasada, mas nunca deixou vocês perceberem. Ela apenas trabalhou o dobro, amou vocês o triplo e garantiu que nunca sentissem falta de um pai que não merecia vocês. Por isso que eu não lembro dele. Daniel murmurou. Eu era muito pequeno quando ele esteve aqui, e eu nunca conheci ele de verdade. Lucas completou, a voz triste. Vocês não perderam nada, Dona Carmen disse com firmeza. Homem que abandona filho 2 vezes não merece ser chamado de pai. Vera foi mãe e pai para vocês. Foi tudo. Foi mesmo. Daniel concordou, apertando a mão de Lucas. E agora entendo por que ela trabalhou tanto. Não era só para nos sustentar. Era para garantir que se algo acontecesse com ela, a gente ficasse bem. Exatamente. E ela conseguiu, meu filho. Ela conseguiu. Dona Carmen pegou a mão de Daniel com suas mãos trêmulas. Vocês são meus netos do coração. Vera era como uma filha para mim. E agora entendo por que ela trabalhava tanto. Por que aceitava todo o turno extra. Por que nunca comprava nada para si mesma. Ela estava construindo um futuro para vocês. Mas ela podia ter usado o dinheiro para se tratar. Daniel disse, a culpa voltando. Ela podia ter feito quimioterapia, podia ter tentado viver mais. E ela escolheu garantir que vocês pudessem viver melhor depois que ela se fosse, Dona Carmen completou. Foi a escolha dela, Daniel. Uma escolha de mãe. Não foi justo, ele sussurrou. Amor nunca é sobre justiça. É sobre sacrifício. Lucas, que havia ficado quieto ouvindo tudo, de repente falou. Mamãe disse uma vez que eu era o presente mais bonito que Deus deu para ela. Eu não entendi na hora, porque presente a gente ganha no aniversário. Mas agora acho que entendi. O que você entendeu, Lu? Daniel perguntou. Que ela nos amava tanto que a gente valia qualquer coisa, até morrer. A sabedoria daquela criança de 6 anos deixou todos em silêncio. Às vezes, as verdades mais profundas vinham das almas mais puras. Dona Carmen, Daniel disse depois de um momento, amanhã vou ao escritório da advogada. Ela disse que em uma semana consegue liberar pelo menos uma parte do dinheiro. A primeira coisa que vou fazer é comprar seu remédio. Todos que a senhora precisar. Daniel, não precisa. Precisa sim. A senhora cuidou da minha mãe quando ela estava grávida e sozinha. Cuidou de mim a vida toda. Agora cuida de nós 2. É nossa vez de cuidar da senhora. Dona Carmen chorou ainda mais, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Naquela noite, Daniel saiu para comprar comida com os últimos reais que tinha guardados numa latinha debaixo da cama. Não era muito, mas comprou arroz, feijão, ovos e até um frango pequeno. Também pegou um refrigerante barato para Lucas. Quando voltou, cozinhou enquanto o irmão ficava ao seu lado,
contando sobre o dia na escola, sobre os amigos, sobre o desenho que havia feito da mãe deles. Era uma rotina que eles haviam desenvolvido nas últimas semanas. Daniel cozinhava, Lucas conversava e por alguns minutos conseguiam fingir que tudo estava normal. Dani, Lucas perguntou enquanto arrumava os pratos na mesinha, por que nosso pai não quis ficar com a gente? A pergunta pegou Daniel de surpresa. Ele parou de mexer o feijão e olhou para o irmão. Porque ele era fraco, Lu. E pessoas fracas fogem quando as coisas ficam difíceis. Mas a mamãe não fugiu. E ela estava sozinha. Por isso que a mamãe era forte. A pessoa mais forte que já conheci. Lucas pensou por um momento. Você acha que nosso pai sabe que a mamãe morreu? Não sei. E não importa. Por quê? Porque se ele não estava aqui quando ela estava viva, não merece saber que ela se foi. Não merece chorar por ela. Só quem ficou, quem lutou, quem amou de verdade, tem esse direito. Lucas assentiu, parecendo entender apesar da pouca idade. Então a gente, você e eu, somos os únicos que podem chorar pela mamãe? Nós e Dona Carmen, nossa família de verdade. Gosto da nossa família. Lucas sorriu. Mesmo sendo pequena. Eu também, maninho. Eu também. Depois do jantar, quando Lucas finalmente dormiu abraçado com um urso de pelúcia gasto que havia sido da mãe, Daniel se sentou na varanda da frente. A noite estava fresca, e ele podia ouvir o barulho distante de carros passando na avenida principal. Ele desdobrou os papéis que havia trazido do banco e começou a ler o extrato à luz fraca da lâmpada da varanda. Cada linha contava uma história. Cada depósito era uma batalha vencida, um sacrifício feito, um pedaço de alma que sua mãe havia colocado naquela conta. Estava tão concentrado nos papéis que quase não ouviu o portão rangendo. Quando levantou os olhos, viu uma figura se aproximando na escuridão. Quem está aí? Ele perguntou, o coração acelerando. Sou eu, Daniel, Letícia, do banco. Ela apareceu sob a luz da varanda, vestindo roupas casuais muito diferentes do uniforme que usava no trabalho. Carregava uma sacola plástica nas mãos. Letícia, o que a senhora está fazendo aqui? Vim trazer umas coisas para você e seu irmão, ela disse, estendendo a sacola. Comida, alguns produtos de limpeza e um remédio para o coração que sobrou da minha sogra. Talvez sirva para a Dona Carmen enquanto você não consegue comprar o que ela precisa. Daniel ficou sem palavras. Pegou a sacola e viu que estava cheia de coisas boas. Leite, pão, frutas, biscoitos, até um chocolate. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só queria ajudar. Letícia se sentou nos degraus da varanda ao lado dele. Sabe, eu tenho filhos em casa. Quando ouvi sua história hoje, imaginei como seria se algo acontecesse comigo. Imaginei meus filhos tendo que lutar sozinhos. A senhora tem sorte de estar viva para eles, Daniel disse sinceramente. Eu sei. E depois de hoje, vou valorizar cada momento. Ela olhou para os papéis na mão dele. Está estudando o extrato? Estou. Tentando entender como minha mãe fez tudo isso. Letícia pegou algumas páginas e examinou. Sabe, eu trabalho com contas bancárias há anos e nunca vi alguém tão disciplinado. Sua mãe nunca pulou um depósito, nem um mês sequer em mais de 10 anos. Mesmo quando estava doente? Daniel perguntou. Mesmo quando estava doente. Olha aqui. Ela apontou para os últimos meses. Até semanas antes de falecer, ela estava depositando. Valores menores, mas estava depositando. Daniel sentiu as lágrimas voltarem. Sua mãe, mesmo sabendo que estava morrendo, mesmo com dor, mesmo com medo, continuou guardando dinheiro para ele e Lucas. Ela era forte, Letícia disse suavemente. Mais forte que qualquer pessoa que já conheci. E eu nem percebi. Daniel sussurrou. Eu devia ter notado o quanto ela estava se sacrificando. Você era criança. E ela não queria que você notasse. Queria que você fosse criança enquanto pudesse ser. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo os sons da noite. Daniel, Letícia finalmente disse. Preciso te avisar sobre uma coisa. O tom dela fez Daniel olhar com atenção. O quê? Depois que você saiu do banco hoje, Eduardo ficou muito nervoso. Ele começou a fazer ligações, a conversar com advogados do banco, a procurar formas de complicar seu acesso ao dinheiro. Mas por quê?
O dinheiro é meu por direito, porque ele tem medo. Medo que você processe o banco por constrangimento. Medo que a investigação da doutora Helena descubra irregularidades nas taxas aplicadas à conta. Medo de perder o emprego. Letícia colocou a mão no ombro dele. Homens como Eduardo são perigosos quando estão com medo. Eles fazem qualquer coisa para se proteger. O que ele pode fazer? Não sei ao certo, mas quero que você seja muito cuidadoso. Guarde todos os documentos em lugar seguro. Não assine nada sem a doutora Helena ver primeiro. E não aceite nenhuma proposta que pareça boa demais para ser verdade. Daniel assentiu, sentindo um frio na barriga. Ele havia pensado que a parte difícil havia acabado, mas talvez estivesse apenas começando. E tem mais uma coisa. Letícia hesitou. Hoje à tarde, depois que você foi embora, apareceu um homem no banco perguntando por você. Por mim? Quem? Ele disse que era seu tio. Tio paterno, irmão do seu pai. Daniel franziu a testa. Eu não tenho tio. Minha mãe era filha única. E quanto ao meu pai, ele fez uma pausa, lembrando da conversa com Dona Carmen. Ele nos abandonou 2 vezes. Nunca falou de família, nunca trouxe ninguém. Não conheço nenhum parente dele. Pois é, mas ele disse que é irmão do Ricardo e que ouviu falar sobre a herança. Ele quer conversar com você. Como ele soube sobre o dinheiro? Boa pergunta. A informação não deveria ter vazado, mas... Letícia suspirou. Eduardo pode ter contado para alguém. Ou alguém do banco falou demais. Daniel sentiu a raiva crescer. E esse homem? O que ele quer? Não sei, mas você precisa ter muito cuidado. Quando tem dinheiro envolvido, pessoas que nunca se importaram com você de repente aparecem como se sempre tivessem estado lá. Vou contar para a doutora Helena amanhã. Faça isso. E Daniel? Letícia se levantou, preparando-se para ir embora. Não confie em ninguém facilmente. Proteja seu irmão e proteja o legado da sua mãe. Depois que ela foi embora, Daniel ficou sentado na varanda por mais tempo, pensando em tudo que havia ouvido. Eduardo tentando criar obstáculos. Um tio desconhecido aparecendo do nada. Possíveis irregularidades no banco. A fortuna que sua mãe havia deixado estava atraindo atenção perigosa. Ele olhou pela janela e viu Lucas dormindo tranquilamente no colchão fino no chão do quarto. Seu irmãozinho não sabia de nada disso. Ainda vivia na inocência de quem acreditava que o mundo era bom. Daniel prometeu a si mesmo que faria de tudo para proteger aquela inocência. Faria de tudo para honrar o sacrifício da sua mãe. E não deixaria ninguém, nem Eduardo, nem um tio desconhecido, nem ninguém, tirar deles o que era legitimamente seu. Mãe, ele sussurrou para o céu estrelado. Eu não vou decepcionar você. Prometo que vou cuidar do Lucas. Prometo que vou fazer valer cada centavo que você guardou com tanto sacrifício. E prometo que nunca vou esquecer que o amor que você teve por nós valeu mais que qualquer fortuna. E naquela noite, enquanto a cidade dormia, Daniel Almeida, um menino de 10 anos que havia crescido rápido demais, planejava como enfrentar batalhas que crianças não deveriam ter que enfrentar. Mas ele não era mais apenas uma criança. Era um filho protegendo o legado da mãe. Era um irmão garantindo o futuro do irmão mais novo. Era um guerreiro lutando contra um sistema que tentaria esmagá-lo. E ele não pretendia perder. Daniel acordou antes do sol nascer. Não havia dormido bem, a cabeça cheia de preocupações sobre o dia que estava por vir. Ele se levantou com cuidado para não acordar Lucas, que dormia abraçado ao urso de pelúcia, e foi até a cozinha preparar um café simples. Dona Carmen já estava acordada, sentada à mesa, com a mão pressionada contra o peito. Dona Carmen, a senhora está bem? Daniel correu até ela. Estou, meu filho, só uma pontadinha. Já passa, ela disse, mas Daniel via claramente que não era verdade. Os lábios dela estavam ainda mais roxos que ontem, e havia suor frio na testa. Vou buscar o remédio que Letícia trouxe, ele disse, vasculhando a sacola até encontrar a cartela de comprimidos. A senhora tomou hoje? Ainda não. Daniel pegou um copo d'água e ajudou Dona Carmen a tomar o medicamento. Ele observou enquanto ela engolia, rezando silenciosamente para que aquilo fizesse efeito rapidamente. Precisa ir ao hospital, ele disse com firmeza. Não temos dinheiro para o hospital, Daniel. Hoje vou ao escritório da advogada. Ela disse que consegue liberar dinheiro emergencial.
Vou usar para levar a senhora ao médico. Não quero ser um peso. A senhora nunca foi um peso. Nunca. Daniel segurou a mão dela com carinho. Minha mãe cuidou da senhora quando precisou. Agora é minha vez. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de Dona Carmen. Você é igual à sua mãe, sabia? Tem o mesmo coração enorme. Às 8 da manhã, depois de deixar Lucas brincando no quintal sob os olhos cansados, mas vigilantes de Dona Carmen, Daniel pegou o ônibus para o centro da cidade. Ele carregava uma pasta velha que havia sido da sua mãe, com todos os documentos que doutora Helena havia pedido. Certidões de nascimento dele e de Lucas, certidão de óbito de Vera, comprovante de residência e até a receita médica antiga de Dona Carmen. O escritório de advocacia ficava num prédio antigo, mas bem conservado, com elevador barulhento e corredores que cheiravam a papel velho e café. Daniel encontrou a porta com a placa Helena Moreira, Advocacia Familiar, e bateu com os nós dos dedos. Entre! Uma voz chamou de dentro. O escritório era pequeno, mas acolhedor. Estantes cheias de livros de direito, uma mesa de madeira escura coberta de papéis, e nas paredes, várias fotos de crianças sorrindo. Daniel percebeu que eram fotos de clientes, cada uma com uma pequena dedicatória. Doutora Helena estava ao telefone, mas fez sinal para ele sentar. Ela usava óculos de leitura e tinha uma expressão séria enquanto falava. Entendo, juiz. Mas estamos falando de uma criança órfã com urgência médica comprovada. Sim, tenho toda a documentação. Perfeito, obrigada. Ela desligou e sorriu para Daniel. Bom dia, Daniel. Chegou cedo. Não consegui dormir direito. Imagino. Trouxe os documentos? Daniel abriu a pasta e colocou tudo sobre a mesa. Doutora Helena examinou cada papel com atenção meticulosa, fazendo anotações num bloco ao lado. Ótimo. Está tudo em ordem, ela disse depois de alguns minutos. Já entrei com pedido de tutela emergencial e liberação de valores para despesas essenciais. O juiz vai analisar hoje mesmo. Hoje? Daniel arregalou os olhos. Tenho alguns contatos no judiciário. E quando expliquei sua situação, o juiz concordou em priorizar o caso. Ela tirou os óculos e olhou diretamente para ele. Daniel, preciso te fazer algumas perguntas difíceis. Você está preparado? Estou. Quando sua mãe morreu, ela deixou o testamento? Não sei. Ela não falou sobre isso. E seu pai? Você tem algum contato com ele ou com a família dele? Não. Minha mãe disse que ele foi embora quando soube que ela estava grávida de Lucas. Nunca mais voltou. Doutora Helena anotou tudo. O nome completo dele? Ricardo Ferreira Almeida. Mas é só o que sei. Vou mandar investigar. Se ele aparecer querendo reivindicar alguma coisa, precisamos estar preparados. Ela hesitou antes de continuar. Letícia me ligou hoje cedo. Contou que um homem apareceu no banco dizendo ser seu tio. Eu não tenho tio, Daniel disse firmemente. Pois é, mas ele está insistindo. Disse que é irmão do seu pai e que tem direito de participar das decisões sobre você e Lucas. Que decisões? Tutela, guarda legal, acesso ao dinheiro da herança. Doutora Helena se inclinou para a frente, a expressão séria. Daniel, esse homem pode ser perigoso. Pessoas que nunca se importaram com crianças de repente aparecem quando descobrem que há dinheiro envolvido. O que ele pode fazer? Pode pedir guarda de vocês. Pode alegar que Dona Carmen não tem condições de cuidar de vocês, que ele é família de sangue, que tem mais direitos. Ela fez uma pausa. E se conseguir a guarda, ele controla o dinheiro até vocês completarem 18 anos. Daniel sentiu o pânico subir. Mas a gente não conhece ele. Como pode querer nossa guarda? Porque não é sobre vocês. É sobre os 800 mil reais. A verdade era dura e amarga. Daniel apertou os punhos, sentindo raiva de pessoas que ele nem conhecia, de um sistema que parecia sempre favorecer os errados. O que posso fazer? Por enquanto, não fale com ele. Não assine nada, não prometa nada, não dê nenhuma informação. Doutora Helena abriu uma gaveta e tirou um cartão. Se ele te procurar, dá esse número. É do meu celular. Diz que todas as comunicações têm que passar por mim. Daniel guardou o cartão no bolso com cuidado. Agora sobre o banco, ela continuou, pegando o extrato que havia levado ontem. Analisei linha por linha
e há definitivamente irregularidades. Que tipo? As taxas de administração cobradas foram muito acima do padrão de mercado para contas do tipo que sua mãe tinha. E nos últimos 3 anos, o rendimento foi significativamente inferior ao que deveria ser, considerando o histórico de investimentos. Isso significa que roubaram da minha mãe? Não é bem roubo, mas má administração intencional. Alguém no banco aplicou o dinheiro dela em fundos de baixo rendimento quando deveria estar em fundos de alto rendimento. A diferença pode chegar a R$200 mil. Daniel ficou chocado. R$200 mil a mais que sua mãe deveria ter deixado, mas alguém no banco havia desviado através de má administração. Foi o Eduardo? Ele perguntou. Provavelmente. Ele é o diretor regional, tem acesso e autoridade para fazer essas mudanças. Doutora Helena fechou a pasta. Vou notificar o banco oficialmente. Eles vão ter que fazer auditoria interna e corrigir o valor. Quanto tempo isso leva? Meses. Mas o importante é que está documentado, e Eduardo vai ter que responder por isso. Antes que pudessem continuar a conversa, o telefone do escritório tocou. Doutora Helena atendeu, ouviu por alguns segundos, e sua expressão mudou completamente. Ele está aqui? Agora? Ela olhou para Daniel com preocupação. Não deixa subir ainda. Espera. Ela cobriu o bocal do telefone. Daniel, o homem que diz ser seu tio está na recepção. Quer falar com você. Eu não quero falar com ele. Eu sei. Mas talvez seja melhor descobrir logo o que ele quer. Com a diferença que eu estarei aqui, controlando a conversa. Ele não pode fazer nada sem minha presença. Daniel respirou fundo. Está bem, mas só se a senhora ficar do meu lado o tempo todo. Não vou sair daqui nem por um segundo. Doutora. Helena autorizou que o homem subisse. Alguns minutos depois, bateram na porta. Quando ela abriu, Daniel viu um homem de aproximadamente 40 anos, bem vestido, com cabelo penteado para trás e um sorriso que não chegava aos olhos. Bom dia. Sou Maurício Almeida, ele disse, estendendo a mão para a advogada. Vim falar com meu sobrinho. Doutora Helena Moreira, advogada de Daniel. Entre e sente-se, ela disse com tom profissional, mas frio. Maurício entrou e seus olhos imediatamente encontraram Daniel. Daniel, nossa, como você cresceu. Última vez que te vi você era só um bebê. Eu nunca vi o senhor na minha vida. Daniel respondeu, a voz firme. Maurício riu, mas havia algo forçado naquele som. Claro que não lembra. Você era muito pequeno, mas eu sou irmão do seu pai, Ricardo. Somos muito próximos. Se são tão próximos, por que ele nunca falou sobre o senhor? Doutora Helena perguntou, sentando-se atrás da mesa e fazendo sinal para Daniel sentar ao seu lado. Bom, Ricardo e eu tivemos uns desentendimentos na época. Mas família é família, não é? E quando soube que meu sobrinho ficou órfão, vim imediatamente ajudar. Como soube? Daniel perguntou. Soube como? Como soube que minha mãe morreu? Como soube sobre mim e sobre o Lucas? Maurício hesitou, claramente não esperando a pergunta. Ah, bom, notícias correm. Você sabe como é. E como soube sobre a conta no banco? Doutora Helena emendou. Daniel só descobriu ontem. A informação não foi divulgada publicamente. Alguém comentou... Quem? Maurício começou a suar. Olha, isso não importa agora. O importante é que estou aqui para ajudar meus sobrinhos. Ajudar como? Daniel perguntou, cruzando os braços. Bom, vocês não podem ficar com uma vizinha idosa. Precisam de família de verdade. Eu posso dar um lar para vocês, educação, tudo o que precisam. Nós já temos um lar, Daniel retrucou. E não precisamos de nada do senhor. Daniel, você é uma criança. Não entende como o mundo funciona. Maurício tentou um tom paternal que soou completamente falso. Tem muitas responsabilidades envolvidas em cuidar de 2 crianças. Responsabilidades financeiras, legais, responsabilidades que o senhor nunca teve até descobrir que tem dinheiro envolvido. Doutora Helena cortou. Senhor Maurício, seja honesto. O que realmente quer? Maurício abandonou a máscara de tio preocupado. Está bem. Sou advogado também, doutora. Sei muito bem que, como tio consanguíneo, tenho prioridade legal sobre uma vizinha sem parentesco. Posso entrar com pedido de guarda e muito provavelmente vou ganhar. Pode tentar, doutora Helena disse calmamente, mas vai perder. Ah, é?
E por quê? Porque eu tenho documentação de que você nunca teve contato com essas crianças. Porque você não compareceu ao velório da mãe deles. Porque seu interesse só surgiu 24 horas depois que a existência de uma herança significativa se tornou conhecida. Ela se inclinou para a frente. E principalmente porque tenho gravação de Eduardo Vasconcelos te ligando ontem e contando sobre a conta. Maurício empalideceu. Você não tem isso. Tenho. Letícia, funcionária do banco, me mandou. Eduardo cometeu quebra de sigilo bancário ao divulgar informações de cliente para terceiros. Ele está em sérios problemas. E você, ao aparecer aqui tentando se aproveitar de crianças vulneráveis, também está. Isso é absurdo. É fato. E se você não sair deste escritório agora e abandonar qualquer intenção de contato com meus clientes, vou processar você e Eduardo por conspiração para exploração de menores. Só a voz de doutora Helena era aço puro. Testou a advogada errada, Sr. Maurício. Maurício se levantou bruscamente, a máscara de bondade completamente caída. Vocês vão se arrepender. Eu tenho contatos, tenho recursos. E eu tenho a lei do meu lado. Porta ali. Use-a. Depois que Maurício saiu batendo a porta, Daniel finalmente conseguiu respirar direito. A senhora tem mesmo a gravação? Doutora Helena sorriu. Tenho. Letícia é muito esperta. Quando percebeu que Eduardo estava tramando algo, começou a gravar as conversas dele. Ele pode voltar? Pode tentar. Mas agora sabe que estamos preparados. Ela colocou a mão no ombro de Daniel. Você foi muito corajoso agora. Enfrentou ele de igual para igual. Não me senti corajoso. Estava com medo. Coragem não é ausência de medo. É fazer o certo mesmo com medo. O telefone tocou novamente. Dessa vez, quando a doutora Helena atendeu, seu rosto se iluminou. Sim, juiz, entendo. Excelente. Obrigada. Ela desligou e sorriu para Daniel. Temos autorização judicial para saque emergencial de R$50 mil para despesas essenciais e médicas. Daniel não conseguiu acreditar. 50 mil? Agora? Agora. O juiz expediu a ordem, e o banco tem até o final do dia para liberar o dinheiro numa conta provisória que vou abrir para você. Isso significa que posso levar Dona Carmen ao hospital? Pode. Pode comprar comida, roupas para você e Lucas, material escolar, tudo o que precisarem. Daniel começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio puro. Finalmente, depois de semanas de desespero, ele podia respirar. Obrigado, ele disse entre soluços. Obrigado por acreditar em mim. Daniel, você não precisa me agradecer. Só estou fazendo o que é certo. Doutora Helena abraçou o menino, deixando-o chorar em seu ombro. Sua mãe teria orgulho de você, do homem que está se tornando. Quando Daniel finalmente se acalmou, doutora Helena o ajudou a abrir uma conta bancária provisória e transferiu a autorização judicial. Ela explicou cada passo, cada documento, tratando-o como um adulto capaz de entender. Agora, ela disse, primeira coisa, hospital para Dona Carmen. Segunda, comida de verdade para vocês. Terceira, tudo o que precisarem para viver com dignidade. E o resto do dinheiro? O processo para a liberação total vai levar algumas semanas, mas com essa liminar, vocês sobrevivem tranquilos até lá. Ela fez uma pausa. E Daniel? Eduardo vai tentar criar mais obstáculos. Maurício pode voltar com advogados. Mas não importa o que aconteça. Eu vou proteger você e Lucas. Prometo. Daniel acreditou nela. Pela primeira vez desde que sua mãe morreu, ele sentiu que não estava sozinho. Quando saiu do escritório, o sol estava alto no céu. Daniel segurou o papel com a autorização judicial como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Em certo sentido, era. Sua mãe havia lutado por anos para protegê-lo. Agora era sua vez de honrar aquele sacrifício, de cuidar de Lucas, de salvar Dona Carmen, de construir o futuro que Vera Almeida tanto sonhou para seus filhos. E nada, nem Eduardo, nem Maurício, nem ninguém, iria impedi-lo. Amanhã chegou com uma esperança que Daniel não sentia há semanas. Ele acordou Lucas cedo, preparou um café da manhã com os alimentos que Letícia havia trazido e observou o irmão comer pão com manteiga como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Dani, Lucas perguntou entre mordidas, por que você está tão feliz hoje?
porque hoje vai ser um dia muito especial, maninho. Depois de garantir que Lucas estava arrumado para a escola, Daniel ajudou Dona Carmen a se levantar do sofá. Ela estava ainda mais pálida que ontem, respirando com dificuldade. Dona Carmen, vamos ao hospital agora, ele disse com firmeza. Daniel, meu filho, não temos como pagar. Temos sim. Ele segurou as mãos dela com cuidado. Ontem a advogada conseguiu liberar R$50 mil para emergências. O dinheiro já está disponível. Vamos cuidar da senhora. Lágrimas rolaram pelo rosto enrugado de Dona Carmen. Vera está cuidando de vocês lá de cima. Tenho certeza. Daniel chamou um táxi, algo que ele nunca havia feito na vida. Deixou Lucas na escola com a promessa de buscá-lo mais tarde e levou Dona Carmen direto para o hospital municipal. Quando chegaram ao pronto-socorro, ele segurou o papel com a autorização judicial e se dirigiu ao balcão de atendimento. Minha avó precisa de atendimento urgente. Ela tem problema no coração. A atendente olhou para a criança, depois para a senhora idosa respirando com dificuldade e imediatamente chamou uma enfermeira. Em minutos, Dona Carmen estava sendo examinada por um médico. Daniel esperou na sala de espera, as mãos suadas, o coração apertado. Ele pensava em tudo que aquela mulher havia feito por eles. Se algo acontecesse com ela. Familiar de Carmen Silva? Um médico chamou depois do que pareceram horas. Sou eu. Daniel se levantou rapidamente. O médico se ajoelhou para ficar na altura dele. Você trouxe ela na hora certa. Mais alguns dias e ela teria tido um infarto grave. Precisamos interná-la, fazer exames, ajustar a medicação. Quanto vai custar? Você tem plano de saúde ou vai particular? Particular. Tenho dinheiro para pagar. O médico pareceu surpreso, mas assentiu. Então vamos fazer tudo o que ela precisa. Sua avó vai ficar bem. Quando Daniel finalmente pôde vê-la, Dona Carmen estava deitada numa cama de hospital, com soro no braço e um monitor cardíaco apitando regularmente. Ela sorriu ao vê-lo. Obrigada, meu neto do coração. Obrigada por me salvar. A senhora salvou a gente primeiro. Daniel respondeu segurando a mão dela. Agora estamos quites. Depois de resolver toda a papelada do hospital e garantir que Dona Carmen ficaria internada por alguns dias, Daniel foi buscar Lucas na escola. Ele precisava contar ao irmão sobre o dinheiro, sobre tudo o que havia acontecido. Encontrou Lucas no portão, desenhando no chão com giz colorido enquanto esperava. Lu, vem cá. Preciso conversar com você. Eles se sentaram debaixo de uma árvore no pátio da escola e Daniel começou a contar. Sobre encontrar o papel, sobre ir ao banco, sobre a humilhação, sobre a conta que a mãe havia deixado. Quanto? Lucas perguntou, os olhos arregalados. R$820 mil. Lucas ficou em silêncio por um momento, tentando processar um número tão grande. É muito? É uma fortuna, Lu. É dinheiro suficiente para a gente nunca mais passar fome, para você estudar numa escola boa, para termos uma casa de verdade. A mamãe guardou isso tudo? A voz de Lucas estava embargada. Guardou. Durante mais de 10 anos, ela trabalhou tanto, se sacrificou tanto, tudo para garantir que a gente ficasse bem depois que ela se fosse. Lucas começou a chorar. Não eram lágrimas de alegria pelo dinheiro, mas de saudade profunda da mãe que havia amado tanto. Eu queria que ela estivesse aqui. Não quero o dinheiro, quero a mamãe. Daniel abraçou o irmão com força, chorando junto com ele. Eu também, maninho. Eu também quero ela de volta. Mas a gente não pode. O que a gente pode fazer é honrar o sacrifício dela. Usar esse dinheiro para sermos felizes, para estudarmos, para vivermos a vida que ela sonhou para nós. Você acha que ela está orgulhosa da gente? Tenho certeza que sim. Eles ficaram abraçados debaixo da árvore. 2 meninos órfãos que carregavam nos ombros um amor que pesava mais que qualquer fortuna. Os próximos dias foram de uma paz que Daniel não conhecia há muito tempo. Dona Carmen estava se recuperando bem no hospital. Lucas comia 3 refeições por dia. A conta de luz foi paga. Daniel até comprou roupas novas para os dois. Mas a tempestade estava apenas esperando o momento certo para explodir. Na manhã de sexta-feira, uma semana depois da descoberta da conta, Daniel recebeu uma ligação de doutora Helena. A voz dela estava tensa. Daniel, preciso que venha ao meu escritório agora. É urgente! Quando chegou,
Encontrou a advogada com uma expressão que ele nunca havia visto antes, preocupação misturada com raiva. O que aconteceu? Eduardo e Maurício entraram com uma ação judicial conjunta. Eles conseguiram um juiz diferente, alguém que não conhece o caso, e obtiveram uma liminar bloqueando todo acesso à sua conta. Daniel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim bloqueando? Os 50 mil que já foram liberados você pode usar, mas o restante do dinheiro foi congelado até nova decisão judicial. Doutora Helena mostrou os documentos. Eles alegam que há irregularidades na titularidade da conta, que você precisa de tutor legal aprovado pelo juiz, que Dona Carmen não tem condições de ser sua guardiã. Ah, mas isso é mentira! Ela está cuidando da gente há semanas. Eu sei, mas eles apresentaram documentos médicos dela, provando que tem problema de coração, que está hospitalizada. Usaram isso para alegar que ela é incapaz. E o Maurício? O que ele está pedindo? Guarda legal de você e Lucas. Ele quer ser nomeado tutor de vocês, o que daria a ele controle total sobre o dinheiro até vocês completarem 18 anos. Daniel sentiu raiva e desespero em partes iguais. Não pode deixar isso acontecer. Não vou deixar. Mas Daniel... Ela hesitou. Tem algo pior. Dona Carmen precisa de cirurgia cardíaca urgente. Os médicos descobriram um bloqueio sério. A cirurgia custa 200 mil reais. Mas eu tenho 50 mil disponíveis. Não é suficiente. E o restante está bloqueado. Daniel sentiu o mundo desmoronar. Dona Carmen ia morrer porque ele não conseguia acessar o dinheiro que era seu por direito. Sua mãe havia trabalhado tanto, sacrificado tudo, e agora Eduardo e Maurício estavam destruindo tudo por pura ganância. O que eu faço? Ele perguntou, a voz quebrando. Você luta. Nós lutamos. Doutora Helena segurou os ombros dele. Tenho uma audiência marcada para segunda-feira. Vou apresentar todas as provas, todas as irregularidades, tudo. Mas vai ser uma batalha difícil. Segunda-feira? Daniel repetiu. Mas a cirurgia da Dona Carmen é amanhã. Os médicos disseram que não pode esperar. Eu sei. Vou tentar conseguir uma liminar emergencial, mas pode não conseguir a tempo. Daniel completou, sentindo lágrimas de frustração escorrerem. Ela vai morrer, e vai ser minha culpa. Não é sua culpa, Daniel. É culpa de homens gananciosos que não têm escrúpulos. Daniel saiu do escritório sentindo-se completamente derrotado. Ele havia prometido à sua mãe que cuidaria de Lucas, que honraria o sacrifício dela, e estava falhando em tudo. Naquela noite, sentado ao lado da cama de Dona Carmen no hospital, ele segurou a mão dela, enquanto ela dormia. Os monitores apitavam regularmente, mas ele sabia que sem a cirurgia, aqueles sons logo iriam parar. Desculpa, ele sussurrou. Desculpa por não conseguir te salvar. Não é sua culpa, meu filho. Dona Carmen abriu os olhos, a voz fraca. Você já me deu mais do que eu merecia. Me deu amor, me deu família. Mas eu prometi cuidar da senhora. E cuidou. Mesmo agora você está aqui. Ela apertou a mão dele com a pouca força que tinha. Daniel, independente do que aconteça comigo, você precisa continuar forte. Pelo Lucas, pela memória da sua mãe. Não consigo sem a senhora. Consegue sim. Você é mais forte do que imagina. No sábado de manhã, quando tudo parecia perdido, Letícia apareceu no hospital com uma expressão urgente. Daniel! Doutora, Helena está tentando te ligar. Aconteceu algo importante. Eles correram para um telefone público. E quando Daniel ligou, ouviu a voz da advogada tremendo de emoção. Daniel, consegui! Consegui a prova que precisávamos. Que prova? Lembra que falei sobre irregularidades na administração da sua conta? Contratei um auditor independente para analisar tudo. E ele descobriu que Eduardo desviou não 200 mil, mas 350 mil reais da conta da sua mãe. Como? Ele transferiu dinheiro para fundos fantasmas, aplicou em investimentos que beneficiavam empresas dele, cobrou taxas abusivas. Está tudo documentado. E tem mais. Maurício é sócio dele numa dessas empresas. Eles estavam trabalhando juntos há meses, esperando a oportunidade certa para roubar de alguém vulnerável. Daniel mal conseguia processar. Então eles planejaram tudo? Planejaram, mas cometeram um erro. Deixaram rastros digitais. O auditor encontrou e-mails, transferências, tudo.
Doutora Helena fez uma pausa. Levei tudo ao Ministério Público. Eduardo foi preso há 1 hora. Maurício também. E o juiz revogou a liminar deles imediatamente. Isso significa que o bloqueio acabou. Mais que isso, o banco foi obrigado a devolver os 350 mil que foram desviados. Sua conta não tem 800 mil, Daniel. Tem 1.170.000 reais. Daniel não conseguiu segurar. Ele desabou a chorar. Letícia o abraçou, e pela primeira vez em semanas, eram lágrimas de alívio puro. A cirurgia da Dona Carmen? Ele conseguiu perguntar. Já autorizei pagamento direto do banco para o hospital. A cirurgia acontece hoje à tarde com os melhores cirurgiões. E Daniel, você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Sua mãe garantiu isso. Quando ele voltou para o quarto de Dona Carmen, encontrou Lucas já lá, segurando a mão dela. Dona Carmen, Daniel gritou, correndo para abraçá-la. A senhora vai fazer a cirurgia. Vai ficar boa. É verdade? Ela perguntou, mal conseguindo acreditar. É, e tem mais. Ele respirou fundo. Minha mãe deixou mais de 1 milhão de reais para nós. 1 milhão. Vamos ter tudo o que precisamos. Vamos poder fazer a senhora se tratar direito, colocar o Lucas numa escola boa, ter uma casa de verdade. Dona Carmen chorou, Lucas chorou, Daniel chorou. Era um choro de gratidão, de alívio, de esperança finalmente realizada. Na segunda-feira, depois da cirurgia bem-sucedida de Dona Carmen, doutora Helena levou Daniel e Lucas ao seu escritório. Tenho algo para vocês, ela disse, pegando um envelope amarelado de uma gaveta. Quando estava organizando os documentos da conta, encontrei isso. Estava com o protocolo original. É uma carta da sua mãe. Daniel pegou o envelope com mãos trêmulas. Reconheceu imediatamente a letra cuidadosa de Vera. Com Lucas ao seu lado, ele começou a ler em voz alta. Meus filhos amados, se vocês estão lendo isso, significa que não estou mais aí. Significa que chegou a hora de contar a verdade sobre essa conta. Durante todos esses anos, guardei cada centavo que consegui. Trabalhei em 2, às vezes 3 empregos. Acordava antes do sol e dormia depois das estrelas. Mas nunca reclamei, porque cada real guardado era um pedaço de futuro que eu construía para vocês. Daniel, você sempre foi meu guerreiro. Desde pequeno vi força em você que nem imaginava existir numa criança. Cuide do seu irmão. Proteja ele como eu sempre protegi vocês. Lucas, meu bebê, você trouxe luz para meus dias mais escuros. Seu sorriso valia mais que qualquer dinheiro. Continue sorrindo, mesmo quando for difícil. Esse dinheiro não é apenas dinheiro. É cada abraço que não pude dar porque estava trabalhando. É cada história que não pude ler na hora de dormir. É cada festa de escola que perdi, cada jogo que não assisti. Mas não quero que sintam pena de mim. Cada sacrifício foi feito com amor. E amor nunca é perdido. Usem esse dinheiro para serem felizes. Estudem, viajem, sonhem grande. Mas nunca esqueçam, o valor de vocês não está no dinheiro. Está no caráter, na bondade, no amor que carregam nos corações. Vivi cada dia da minha vida amando vocês. E vou continuar amando, de onde quer que eu esteja. Com todo o meu amor eterno, mamãe. Quando Daniel terminou de ler, não havia olho seco no escritório. Até a doutora Helena precisou limpar as lágrimas. Ela sabia, Daniel sussurrou. Ela sabia o tempo todo que estava construindo algo maior que dinheiro. Sua mãe era sábia, doutora Helena disse. E vocês vão honrar esse legado. 6 meses depois, Daniel estava parado na frente de uma casa pequena, mas aconchegante num bairro melhor. Tinha 3 quartos, um quintal onde Lucas podia brincar e uma varanda onde Dona Carmen, já recuperada, passava as tardes lendo. Ele estava matriculado numa boa escola. Lucas também. Dona Carmen tinha plano de saúde completo e todos os remédios que precisava. Eduardo e Maurício foram condenados por fraude e desvio de fundos. O Banco Nacional teve que pagar indenização adicional. Mas mais importante que tudo isso, eles eram uma família. Pequena, não tradicional, mas unida por laços mais fortes que sangue. Naquela noite, enquanto Lucas dormia abraçado ao urso de pelúcia e Dona Carmen descansava no quarto dela, Daniel se sentou na varanda olhando as estrelas. Mãe, ele disse para o céu, eu consegui, estou cuidando do Lucas,
Salvei Dona Carmen, honrei seu sacrifício. E enquanto uma estrela cadente cruzava o céu, Daniel teve certeza de que, de algum lugar muito distante, Vera Almeida sorria orgulhosa dos filhos que havia amado mais que a própria vida. Porque no final, não foi o dinheiro que salvou aquela família. Foi o amor de uma mãe que nunca desistiu. Foi a coragem de um menino que se tornou homem rápido demais. Foi a bondade de estranhos que se tornaram família. E foi a prova de que o maior legado que alguém pode deixar não está nos bancos. Está nos corações. Fim da história.